A gente sempre ouve falar em licitações no noticiário, né? Parece um assunto super complicado. Mas, no fundo, é o jeito que o governo tem para comprar literalmente tudo, da menor coisinha até as maiores obras de infraestrutura do país. E a quantidade de dinheiro que gira em torno disso é simplesmente gigantesca. Olha só esse número: 478 bilhões de reais. É isso. Foi o que o governo federal gastou em contratações públicas em um único ano. É uma grana que tem o poder de, sabe, mexer com a economia inteira e até de moldar o futuro do país. Então, basicamente, compras públicas é só um nome técnico para o processo do governo e as compras. Seja material de escritório para uma repartição ou a construção de uma nova estrada, tudo passa por aí. É a ponte que liga o dinheiro público com o setor privado. Nessa nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a dimensão desse rio de dinheiro. Depois, vamos dar uma olhada em como esses contratos funcionam no dia a dia e os problemas que aparecem. Aí, a gente entra no poder que essas compras têm, mas que nem sempre é usado. E para fechar, como o Brasil está começando a alinhar tudo isso com uma estratégia nacional. Bora lá? Ok, para começar, vamos tentar entender a dimensão real desse poder. Não é pouca coisa. A gente está falando de um volume de recursos que é uma fatia bem considerável da nossa economia. Esse valor não é só um número numa planilha, né? É uma verdadeira alavanca econômica. O jeito que o Estado decide usar essa grana toda pode tanto impulsionar setores inteiros e incentivar a inovação, quanto, se for mal usado, gerar um desperdício e uma ineficiência enormes. Mas vamos sair um pouco dessa escala de bilhões e ver como a coisa acontece na prática, no chão de fábrica. Como são essas licitações que rolam todo santo dia pelo Brasil afora? Dando uma olhada aqui, temos exemplos de uma única semana em um único estado, o Rio Grande do Sul. Lá em Santa Maria, uma licitação para serviços florestais. Em Porto Alegre, outra para trocar a cerca de um prédio. São contratos na casa das centenas de milhares de reais, e o critério, como se vê, é o menor preço. E isso, gente, é só a pontinha do iceberg. Naquela mesma semana, tinham mais umas 12 licitações agendadas só ali no estado, para comprar de tudo, desde roupas até veículos. Agora, imagina multiplicar isso por todos os estados, por todos os municípios, o ano inteiro. É um fluxo sem fim de contratações. Bom, mas com tanto dinheiro e tanto contrato rolando, é claro que o sistema nem sempre funciona como deveria. Nesta parte, vamos dar uma olhada nas falhas mais comuns e como elas acabam sendo descobertas. A resposta, infelizmente, é não. A verdade é que a complexidade e o volume de dinheiro na mesa acabam abrindo muitas brechas para irregularidades. E aí que entram os órgãos de controle, como os tribunais de contas, que estão o tempo todo de olho nisso. O que a gente vê aqui são algumas das táticas mais usadas para diminuir a concorrência. Parecem detalhes técnicos, né? Mas na prática, elas podem direcionar um contrato. Por exemplo, quando se agrupa serviços muito diferentes num lote único, só uma empresa gigante que faz de tudo consegue competir. Ou quando se criam exigências super específicas que talvez só a empresa que já presta o serviço consiga cumprir. O resultado é sempre o mesmo: menos concorrência e quase sempre um negócio pior para o governo. Um caso bem concreto aconteceu lá em Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Contas multou um consórcio por falhas numa licitação de software de quase 12 milhões de reais. E um dos problemas, exatamente esse: agrupar itens diferentes num lote só, sem justificativa nenhuma, o que acabou limitando a competição. Já em Santa Catarina, a coisa foi ainda mais suspeita. Uma licitação para a conservação de rodovias foi parar na mira da fiscalização porque as regras foram mudadas de um jeito que parecia limitar demais a disputa. Proibiram a formação de consórcios e colocaram umas exigências técnicas que pouquíssimas empresas dominavam. A suspeita? Que o edital estivesse, digamos, desenhado para favorecer quem já estava no contrato. Então, diante desses problemas todos, surge uma pergunta. E se, em vez de só ficar apagando incêndio, a gente usasse esse poder de compra imenso para construir algo novo? E se ele pudesse servir para algo muito maior do que simplesmente conseguir o preço mais baixo? A questão central é essa: o papel do governo deveria ser apenas o de um comprador que busca o mais barato? Ou ele pode ser um agente de transformação, usando suas compras para incentivar a inovação, sustentabilidade e o desenvolvimento do país como um todo? A resposta para essa pergunta está bem aqui, nesta citação da especialista Ana Lucy Grise. Ela resume perfeitamente a ideia.
As compras públicas viram uma alavanca para a transformação produtiva quando incluem critérios ambientais e climáticos. Em outras palavras, o governo pode usar seu poder de compra para puxar a modernização de toda a indústria. Aqui a diferença fica bem clara. A lógica antiga, a tradicional, foca só no preço. É uma lógica desconectada dos objetivos do país e que corre o risco de deixar nossa indústria para trás. Já a nova visão, a estratégica, usa as compras para impulsionar a tecnologia, para ajudar a atingir metas climáticas e para fortalecer a competitividade do Brasil lá fora. E agora, para fechar, vamos ver como essa nova visão estratégica está de fato saindo do papel e virando política pública, o que acaba criando oportunidades que vão desde a grande indústria até o microempreendedor. O governo federal já está criando as ferramentas para essa mudança. Já existe a Estratégia Nacional, um plano de aceleração para colocar isso em prática mais rápido e até um Dia Nacional para ajudar os gestores públicos a aplicarem esses novos critérios no dia a dia. Então, o ponto mais importante aqui é que essa transformação já começou. Não é mais só uma ideia, sabe? O governo está ativamente construindo a estrutura para que o poder de compra do Estado trabalhe junto com as grandes metas econômicas e climáticas do país. E o mais interessante é que essa máquina imensa de compras públicas não é um clube fechado só para os gigantes, não. O próprio governo incentiva que os pequenos negócios participem. O Manual do Jovem Empreendedor, por exemplo, destaca que uma das grandes vantagens de se formalizar como MEI, o microempreendedor individual, é justamente poder vender para o governo. A lógica é bem simples, na verdade. Quanto mais empresas, de todos os tamanhos, participando das licitações, maior a competição, melhores os preços e mais gente tendo a chance de crescer. Isso conecta aqueles grandes objetivos nacionais com a oportunidade real para o empreendedor que está começando. No fim das contas, a grande questão é esta: como uma nação usa seu poder de compra para construir o seu próprio futuro? Aqueles 478 bilhões de reais por ano podem ser vistos só como um gasto, um custo no presente, ou podem ser um investimento estratégico no futuro. A resposta que o Brasil der a essa pergunta vai definir não só a eficiência do governo, mas o próprio rumo do país, construindo uma economia mais moderna, sustentável e, principalmente, mais justa para todos.